Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. João Gomes Ferreira, Sr. Dr. Luís Marques dos Santos, cumprimento e agradeço aqui a vossa presença hoje, que eu julgo que esta audição pode ser bastante esclarecedora de muitos dos factos que as vossas auditorias revelaram. Alguns já estão minimamente esclarecidos, outros nem tanto. Eu julgo que esta audição pode ser bastante esclarecedora nesse aspecto. Eu queria começar aqui pela questão da Nata 1, que eu diria que quase poderíamos ter uma comissão de inquérito só para a Nata 1, porque isto são tantos os temas relativos a esta venda que suscitam dúvidas, que estes 9 minutos de que disponho serão insuficientes para abordá-los todos. Muito resumidamente, a fase de ofertas vinculativas decorreu entre 7 de maio e 12 de julho de 2019. Já agora, se o Sr. quiser localizar, página 349, o início. 7 de maio e 12 de julho. 12 de julho nós temos dois investidores que chegaram até ao fim. Um apresentou uma proposta de 284 milhões de euros e outro 179 milhões de euros. No final do dia, quem é que venceu? O que apresentou a proposta inferior em mais de 100 milhões de euros, que é... Já vamos tentar perceber porquê. Depois, o Novo Banco dá aqui mais um prazo para uma melhor proposta final, que é apresentada. E já depois deste prazo, em 21 de agosto de 2019, há uma reunião da Comissão Executiva em que se faz um ponto de situação da análise das ofertas vinculativas, tendo mesmo sido informado de a exclusão de 7 grupos económicos do perímetro da transição. Quem é que decidiu sobre esta exclusão destes 7 grupos económicos? Sim, Sr. Deputado. De cor, creio que não sei. A questão da exclusão de grupos económicos ou de ativos dos próprios perímetros é um procedimento que é, digamos, normal, que pode acontecer até à determinação do perímetro final. Não é? Portanto, existem casos, por exemplo, em que ao longo do período em que se está a fazer o processo, não é? Naturalmente o próprio processo de recuperação não para, e pode haver negociações com clientes, há casos onde pode haver inclusivamente recebimentos ou propostas que sejam mais vantajosas e, portanto, nesses casos em concreto isso pode acontecer e acontece de facto aqui em algumas das situações. Agora, a decisão, no caso em concreto, a decisão será do próprio banco. Existe depois no Nata 2, é uma situação diferente, mas no Nata 1, creio que é do próprio banco. Eu estou a falar do Nata 2. Do Nata 2. Peço desculpa. Sim, pronto, é que eu ouvi... eu acho que disse Nata 1. Acho que disse Nata 1 e agora estava-me a fazer aqui um bocadinho de confusão. Nata 1 foi por lápis, Nata 2. Ok. Mas então, quem é que terá decidido esta exclusão? Não, vamos ver. Nós, no caso do Nata 2, o caso do Nata 2 aconteceram duas situações. Aconteceu, por um lado, o próprio Novo Banco excluiu do perímetro alguns casos e excluiu do perímetro em algumas situações, portanto, como eu referi, porque estavam em curso outro tipo de medidas de recuperação que podiam dar origem, para esses casos em concreto, a uma recuperação maior para o banco. E depois, mesmo no final da operação, quando o Fundo de Resolução aprova, faz uma aprovação condicionada e refere ao Novo Banco um conjunto de ativos e ou grupos que, dentro dos limites que estavam previstos no próprio contrato que tinha sido assinado, sem que houvesse penalização para o Novo Banco, recomenda que o Novo Banco os retire. Exato. E esses, eu já lá vou, são 6 grupos que estavam dentro daquilo que era previsto, mas estes 7, inicialmente, foi por decisão do Novo Banco. Foi decisão do próprio Novo Banco, sim. É que isto é tudo muito estranho. Na proposta do investidor que perdeu, de 12 de julho para 24 de julho, a proposta reduz de 284 para 264 milhões. Mas é compensado por aqui algum risco associado a estas vendas, que também reduz de 34 para 10 milhões. Ou seja, globalmente a proposta deles até melhora de uma para a outra. Passa de 250 para 253 em termos líquidos. No entanto, estes ajustes deste perímetro, com a retirada destes 7 grupos, passa de 30 para 66 milhões de euros.
é muito estranho que haja este ajuste no risco, portanto, a proposta global final ficou mais ou menos idêntica à anterior, mas este perímetro, estes 7 grupos, passa de 30 para 66, mais do dobro. Como é que se justifica? Vamos ver, portanto, nós aquilo que vimos relativamente a este processo, este é um processo que tem, que se prolonga ao longo de vários meses, não é? É um processo em que também, como nós referimos no relatório, a própria fase de delimitação do que é o perímetro, até face à natureza dos próprios créditos, não é? Porque estamos a falar de créditos de grande dimensão, e, portanto, aqui não é uma carteira homogénea. De facto, é a menos documentada, se quiser, no sentido em que, quando estamos a falar de portfólios mais homogéneos, são definidos critérios razoavelmente objetivos, entram todos esses ativos, depois pode haver algumas exclusões, mas há um critério mais objetivo. Nestes casos, quando estamos a falar de single names e valores de grandes exposições, de facto o processo é diferente, é uma análise caso a caso, né? E é uma decisão caso a caso de quais é que são incluídos e quais é que não são incluídos. E, na verdade, ao longo do processo e desde a fase inicial, existem entradas e saídas, e essas entradas e saídas, as explicações que tivemos foi que tinham a ver exatamente com eventos que, em alguns casos, estavam a ocorrer com os próprios clientes no âmbito do processo de recuperação e que faziam com que o novo banco considerasse que conseguiria ter um input, um benefício maior se prosseguisse essas estratégias de recuperação do que incluindo na própria carteira, não é? E eu aí compreendo, mas isto, como disse, é feito análise caso a caso. Sim. Portanto, o que se parece ler daqui é que estes 7 grupos económicos, a 12 de julho, para esta oferta, valiam 29 milhões de euros e a 24 de julho valiam 66,9 milhões de euros. Pois, eu não sei se estamos a falar exatamente dos mesmos grupos. Eu estou a ver o quadro aqui que está a referir. Eu creio que nós não devemos estar a falar exatamente dos mesmos grupos. Mas isso se calhar podemos confirmar e tentar, para tentar esclarecer a questão. Porque, na verdade, de facto, isso é referido aqui no nosso relatório, não é? Que essas exclusões, não é? E, portanto, a questão dos 7 grupos económicos que são excluídos, portanto, 4 deviam-se à existência de processos de venda bilaterais, portanto, e que estavam em curso, 2 em que, por dificuldades no processo de due diligence, se considerava que os investidores não conseguiam, não tinham condições para oferecer um preço que fosse considerado razoável pelo novo banco, e um grupo, por ligações com o próprio grupo Novo Banco. E, portanto, essa é a justificação e essa fase, digamos, já está de facto, mais documentada. A questão dessa divergência do valor aqui entre a proposta de 12 de julho e 24 de julho, Sr. Deputado, posso confirmar. Aqui neste momento não lhe consigo responder de imediato. E sabe informar quando é que foi comunicado aos concorrentes esta alteração do perímetro? Não consigo confirmar. Eu sei que pela documentação que nós vimos, isto era uma fase em que depois, quando se passa a esta fase de negociação, onde já estão estes dois investidores, havia alterações com prazos relativamente reduzidos e, portanto, haveria, de facto, contactos entre o banco e entre o assessor financeiro e os concorrentes frequentes. Agora, não lhe consigo dizer exatamente... Se olharmos para a segunda parte da tabela, isto também é estranho, porque este perímetro tem uma valorização de 10 milhões em 12 de julho, 13 milhões em 24 de julho, 13 milhões em 5 de agosto, depois a 21 de agosto há esta decisão de retirar estes 7 grupos do perímetro e isto dispara para 28 milhões de euros. À partida, a 30 de agosto, este concorrente já tinha conhecimento desta exclusão. Em princípio já ia ter, mas de facto as propostas também elas foram sendo melhoradas, não é? Portanto, ao longo do processo. Portanto, poderia haver aqui algum caso em que eventualmente a proposta para estes casos excluídos pudesse ter aumentado, mas pronto, percebo a sua pergunta. Isso peço-lhe, se calhar nós podemos tentar confirmar esse pormenor.
Muito bem. É que depois disto acontece tudo muito rápido. No dia 30 de agosto há esta oferta, 3 dias depois é deliberado que é este concorrente que ganha e 3 dias depois já se tem o relatório de Fairness Opinion e é celebrado o contrato de venda. Portanto, isto é tudo muito estranho. Mas avançando depois para a fase seguinte... Permita-me que eu interrompa. Sr. Doutor, há aqui 2 ou 3 questões relativamente às quais o Sr. Doutor diz que posteriormente dará os esclarecimentos necessários. Eu agradecia que enviasse por escrito à Comissão logo que tivesse essa resposta. Também, não, nós podemos tentar ver se agora ainda no decurso desta audição melhor. Se conseguimos dar essa resposta. Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Depois, se olharmos para o que aconteceu depois da venda, nós encontramos aqui, portanto, a venda é 5 de setembro e a 12 de setembro o Novo Banco solicita ao Fundo de Resolução autorização, só após a venda. O Fundo de Resolução e a Comissão de Acompanhamento só entram em ação depois de estar vendido? O Fundo de Resolução e a Comissão de Acompanhamento pronunciam-se sobre a operação e pronunciam-se, no caso da Comissão de Acompanhamento, sobre todo o processo e todas as interações que ocorreram ao longo do processo. Não é? Portanto, não é, o pronunciamento e os relatórios que são emitidos não são só sobre a posição final. Qual é a participação do Fundo de Resolução e da Comissão de Acompanhamento ao longo do processo? Não, aí, nessa fase, o processo é gerido pelo Novo Banco. Portanto, o Fundo de Resolução e a Comissão de Acompanhamento só são chamados a intervir nesta data, 12 de setembro, já depois de ter sido celebrado o contrato de venda. Depois de ter sido celebrado, creio que sim. É assim, poderá haver, porque de facto a Comissão de Acompanhamento acompanha a atividade do banco ao longo do ano, poderá ter havido algum acompanhamento da operação ao longo do processo. Em termos do que são comunicações formais, digamos, entre as partes, portanto, é comunicado a seguir à assinatura do contrato, porque o contrato é assinado e portanto, tem um efeito suspensivo, ou melhor, tem como condição suspensiva a aprovação do Fundo de Resolução, relativamente aos ativos CCA, que neste caso era uma grande parte do portfólio. Muito bem, fica condicionada à aprovação, mas com muitas limitações, porque mais tarde o Fundo de Resolução quer alterar significativamente e fica muito limitado. Por exemplo, a Comissão de Acompanhamento emite globalmente um parecer favorável, mas identifica aqui um conjunto de exceções que eu somei em 22, se não me enganei. 22 exceções que eles gostariam de excluir. E mais tarde, a 31 de outubro, o Fundo de Resolução exclui 6 destas 22, porque contratualmente só podia excluir 6 sem nenhuma penalização. Claro, podia fazer mais, mas com penalização. Correto? Sim. Portanto, a forma como isto foi vendido, a forma como o Fundo de Resolução e a Comissão de Acompanhamento foram chamados já depois do contrato de compra e venda, limitou fortemente a ação destes órgãos em relação a esta venda. Mais uma vez, pela documentação de facto que nós vemos, eu acho que o que se verifica, quer no caso da Comissão de Acompanhamento, quer no caso do Fundo de Resolução, é que as decisões, é como referiu, elas são decisões favoráveis, não é? E, portanto, no caso da Comissão de Acompanhamento é um parecer, no caso do Fundo de Resolução é uma aprovação. Em ambos os casos, o parecer é favorável, portanto, e a Comissão de Acompanhamento refere, portanto, e no seu parecer aprova a operação, inclui, de facto, um conjunto de comentários relativamente a alguns dos créditos, como refere. Isto eram essencialmente, e são essencialmente créditos dos maiores devedores do Novo Banco, em alguns casos. Depois, alguns foram excluídos, digamos, nessa fase final. É referido também, tanto quanto me recordo, no parecer da Comissão de Acompanhamento, que, face aos montantes envolvidos, de facto, para a redução do nível de NPLs, que era uma operação importante e que, portanto, dá o parecer favorável. No caso do Fundo de Resolução, a operação é aprovada, de facto, e é dada instrução ao Novo Banco para retirar, e de facto são retirados 4 ou 5 grupos económicos, de facto, até ao limite que estava previsto no contrato, como refere, e ainda para tentar negociar, é outra recomendação, alguns casos que estavam por valor zero, sendo que depois desses casos apenas um sai.
que é também muito estranho, já lá vou. O que a Comissão de Acompanhamento diz é que, se tivesse prolongado por mais tempo, outras situações de exclusão poderiam ter sido concretizadas com benefícios para o novo banco. E aponta aqui a questão das exclusões. Depois, quando chega ao Fundo de Resolução, eles emitem um parecer também de não oposição, com algumas condições, que é excluir 6 grupos económicos, sabemos que isso aconteceu. E sugerem também a exclusão das ofertas com valor zero, depois que não chegou a acontecer, porque o novo banco queria evitar litigância por má-fé negocial. Parece-lhe razoável este argumento? Vamos ver, esse de facto é o argumento que o novo banco refere. O que é referido também é, vamos ver, nessas carteiras, o investidor, quando faz a sua oferta, considera os valores globais que lá estão, não é? E pode-se admitir, por tese, que para alguns desses casos onde de facto havia 100% de imparidade, que podia haver alguma expectativa de recuperação por parte do investidor, ou seja, que o investidor podia ter alguma expectativa, mesmo que baixa naturalmente, de algum valor a recuperar proveniente desses créditos. E isso aí poderia pôr em causa depois a própria transação. Mas essa é de facto a justificação que é dada pelo novo banco. E mais uma vez, no caso do Fundo de Resolução, enquanto que relativamente aos cinco grupos é uma condição, não é? Portanto, é uma condição em que o Fundo de Resolução diz que dá o parecer de não oposição, mas condicionado a que isso seja feito. No outro caso é uma recomendação. E em que o novo banco, aí existe a documentação depois por parte do novo banco de porque é que não fez. Desses 7 grupos que tinham oferta zero, só foi excluído um. E esse tinha um valor líquido, não era bruto, era líquido, de 329 milhões de euros. Eu até posso admitir que os outros 6 sejam valores inferiores. Mas acho que é 1.000 euros, Sr. Deputado. 1.000 euros. Sim, 1.000 euros. Obrigado. Posso admitir que os outros sejam um valor inferior, mas estamos aqui portanto, o que é que justifica? Portanto, isto é um valor unidade a unidade, como referiu há pouco. Valorizam como zero alguns dos grupos económicos, quando muito poderia haver algum ajuste. É razoável não querer discutir. Portanto, o que dá aqui a entender é que o novo banco nem sequer propôs isto ao comprador. Pela documentação que nós analisamos, não é visível se houve ou não interações relativamente a esse aspecto. Pois, exatamente aquilo que diz, que não há nenhuma evidência dessa interação. Sim. Depois disto, o Fundo de Resolução exclui estes 6 grupos. Este do valor zero também é excluído. Mas não foi feita a comparação com a outra oferta. Ou seja, nós tínhamos no final uma oferta que comparava 191 milhões com 186 milhões com o outro comprador, retiramos daqui 6 grupos económicos, mas não foi feita a comparação de qual seria o valor. Portanto, porque nesta oferta de quem ganhou, passou de 191 para 156. Mas não sabemos quanto é que era a oferta do outro comprador com este perímetro, sem estes 6 grupos económicos. Não, essa análise já não é feita porque depois o próprio pronunciamento já é após a aceitação da oferta do investidor, da oferta selecionada, digamos, e é essa depois que já é analisada pelo Fundo de Resolução. Portanto, o processo já tinha havido uma decisão, de facto, e a celebração de um contrato, que é isso depois que é submetido ao Fundo de Resolução. Mais um argumento que nos leva a concluir que não há garantias que isto tenha sido feito digamos que o resultado final tenha sido otimizado. Depois há aqui uma questão que é, para mim, a mais intrigante de todas. Estes créditos tinham garantias imobiliárias associadas. Sabe dizer-me em euros qual era o valor destas garantias? Eu creio, a informação que temos aqui no relatório é que o nível de colateralização de facto era baixo, ou seja, havia, creio que eram 13% de ativos que estavam colateralizados. Sobre o valor contabilístico bruto? Sobre o bruto, sim. Que o valor contabilístico bruto são 1.454.000, pode por favor confirmar?
Sei que o valor inicial era 1.800.000, mas depois houve aqui de facto um conjunto de exclusões. Sim, 1.454, exatamente. O que faz com que... Isso mesmo. O que faz com que estas garantias de 13,5% representem 196 milhões de euros. Eram garantia, eu creio que isto não se poderá ler assim, pode-se ler é que havia créditos que representavam 13% que tinham garantia real, não necessariamente que o valor das garantias era 13%. Nós aqui temos num quadro valor de garantias imobiliárias em percentagem de valor bruto contabilístico. O que pergunto é se isto é, o que aqui diz, o valor das garantias imobiliárias em percentagem de valor contabilístico bruto. Porque aquilo que me está a dar a entender é que é o número de operações com garantias. Mas não creio que seja isso que aqui está. Operações com garantias, mas eu creio que é isso. Posso confirmar. É o valor. Valor. Portanto, estamos a falar, se não me enganei nas contas, 196 milhões de euros. E este portfólio foi vendido por 156 milhões de euros. Portanto, vendemos créditos cujo valor bruto era de 1.454.000, o valor líquido eram 242 milhões e que tinha ativos imobiliários de garantia de 196 milhões e vendemos isto tudo por 156,8 milhões de euros. Sim, o valor bruto, a diferença entre o valor bruto e o valor líquido, ela é muito relevante, não é? Mas esta carteira em concreto tinha um conjunto de devedores de montante muito significativo em que a expectativa de recuperação já era zero ou era quase zero. Mas temos, temos as garantias imobiliárias que estão lá. Não, certo, mas isto para justificar a diferença entre o valor bruto e o valor líquido. Correto. Né? Viu os 1.464 face aos 262, era porque, na verdade, há uma parte, de facto, deste portfólio que são os tais single names, mas que já tinham percentagens de imparidade muito próximas de 100%, ou em alguns casos, como vimos, de 100%. Pronto. Relativamente à questão dos colaterais imobiliários, eu acho que isso é visível também, e aliás, inclusivamente nas próprias operações de venda de carteiras de imóveis, que o valor que normalmente se obtém neste tipo de operações de venda é um valor que é abaixo daquilo que é o valor de referência de avaliação que existia para os colaterais. Portanto, em alguns casos, temos desvalorizações de 30%, 40% face a esse valor. Mesmo considerando esse desconto, só os imóveis valem mais do que o valor da venda, já sem contar com os créditos que lá estão. Aqui estaríamos a falar... Vendemos por 157 milhões créditos que tinham garantias de imóveis de 196 milhões, portanto, mais 40 milhões. Certo, aquilo que eu lhe estou a dizer é que este desconto, por exemplo, se estivermos a falar de um desconto de 30% sobre este valor dos 196, seria logo a partir de 60%. Isto, no caso dos ativos abrangidos pelo mecanismo de capital contingente, ainda é mais escandaloso, que vendemos por 143 milhões a ativos cujas garantias imobiliárias eram de 189 milhões de euros. Portanto, a diferença ainda é maior. Pelo valor que está aqui, sim, porque o valor das garantias imobiliárias, no caso dos CCAs, que era, aliás, o grosso da carteira vendida, não é? Eram 36 em 45 e eram 92% do valor contabilístico, não é? Portanto, era a quase totalidade do portfólio. A juntar a isto tudo, ainda temos mais 5 grupos económicos sobre os quais ainda existia garantias de depósitos e ações que cobriam 16% desses créditos. Depósitos e ações? Temos na página seguinte...
45 grupos económicos, 5 apresentam outras garantias associadas, nomeadamente ações e ou depósitos. O valor destas garantias corresponde a 16% do respectivo valor bruto contabilístico. Pois, aqui não está referido, é de facto qual é que é o valor bruto contabilístico destes. Destes não está, pois. Não. Seria interessante também saber. Ok. Luís, Deputado, para terminar. Para terminar, Sr. Presidente, agradeço já a oportunidade. Esta venda deste portfólio tem inúmeras questões. Vocês, a Deloitte aponta como... Portanto, isto tem diversas jurisdições, o que foi um entrave a ter mais ofertas para este portfólio. Não teve um parecer, nem a participação da área de gestão de créditos no perímetro deste portfólio, não teve a valorização preliminar por parte desta unidade também numa fase inicial. A assessoria, quer a financeira, quer a jurídica, foi feita sem consulta de mercado, portanto a Nata 1, pelos vistos, correu muito bem, então fizemos exatamente igual à Nata 1, sem consultar o mercado, sem fazer a análise de conflito de interesses. O compliance já por 2 vezes tinha oposto à contratação deste assessor financeiro, a Alantra, mas mesmo assim ele foi contratado. A entidade que foi escolhida para o Fairness Opinion foi feita sem o questionário de conflito de interesses, sem parecer do compliance. A análise das contrapartes relativamente ao branqueamento de capitais só foi obtida em março de 2020, portanto, já depois da venda se ter concretizado. As intervenções do Fundo de Resolução e da Comissão de Acompanhamento só acontecem depois do contrato de compra e venda. Existem muitas dúvidas sobre o processo. Existe depois muita celeridade na venda, há uma limitação do perímetro e depois não se sabe exatamente o impacto que isto tinha no outro. E a pergunta, Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância, é se não acham tudo isto demasiado rocambolesco para aquilo que estamos a analisar. Muito bem, muito obrigado, Sr. Dr. Faz favor, por responder. Vamos ver, eu acho que esta operação, tal como nós referimos também aqui, é uma operação específica, exatamente também pela natureza dos ativos que estão em causa. De facto, há um conjunto mais relevante de situações identificadas, se quiser, nesta operação, e face à forma como ela foi efetuada, elas foram escritas no relatório. Acho que o novo banco provavelmente poderá explicar melhor o que é que aconteceu e as razões para estes factos. Obrigado.